E aí, pessoal, o fim da janela, o que se disse e o que aconteceu. E claro, como o Grêmio vai solucionar os seus problemas financeiros até dezembro, porque vender não vendeu. Liberou jogadores, mas não vendeu. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Perfil Metais, lojas em Erechim, Chapecó, Santa Maria, Lucas do Rio Verde, perfil.ind.br, tubos laminados, chapas, calhas, telhas metálicas, você tem em Perfil Metais o ideal para melhorar, para fazer a sua obra. Então, fale com eles pelo site perfil.ind.br. Perfil Metais é parceiro aqui do canal do CCD, grande parceiro, e você tem aí uma grande opção. Deixa eu falar com eles. Perfil Metais. Gente, eu gosto quando as coisas se definem e quando termina as janelas, quando tem datas definitivas para todas as especulações, nós podemos fazer, sim, uma grande conversa sobre tudo, o que aconteceu, sobre como as coisas se definiram, sobre o que foi dito, sobre o que aconteceu. Por exemplo, eu nunca me esqueço lá da janela do meio do ano, das janelas de vinda, porque vai vir o Michael, porque o Michael está fechado, porque não veio o Michael. Inclusive a janela do Grêmio, podemos dizer hoje, foi uma janela simples, né? Não tivemos nada de grande criatividade, não tivemos nenhuma ação. O Grêmio não agregou tanto assim na janela do meio do ano, que era aquela janela para tentar mudar o time de patamar ainda na Copa do Brasil. Não se deu, perdemos do jeito que perdemos para o Flamengo. Ali faltou um pouquinho da direção, faltou um pouquinho. Ali era a hora de tentar ser um pouco mais criativo, o Grêmio não conseguiu ser. E veio a de vendas, e a de vendas já é outro assunto, é a liberação de algum jogador por alto valor para tu compor todo o buraco financeiro que o Grêmio está vivendo. Não aconteceu também. E aqui é a preocupação maior. O Grêmio foi e terminou a terceira janela, foi assim no meio do ano em 22, foi assim na janela de início do ano em 23 e foi assim na metade do ano de 23. O Grêmio não vendeu ninguém por valores importantes. E não adianta, quando a gente está no meio da janela, a gente pode estar sem informações. Quando termina, não tem. O fato suplanta qualquer tese, qualquer narrativa. Ah, porque o Bitelo, porque o Vijaçante, não saiu. Não saiu. Nada se confirmou. A gente sabe que o Grêmio recebeu propostas, o próprio presidente do Grêmio confirmou propostas, depois disse que não teve, mas não interessa se teve ou não teve. O fato é que não vendeu. E aí vem a preocupação. O Grêmio procura, e pode acontecer, uma venda de uma parcela ali das relações com uma empresa está comprando direitos sobre as placas publicitárias e tal, o que daria um dinheiro para o Grêmio aí, 50 milhões agora, 50 milhões no ano que vem, que, repetindo, também é antecipação de receita, porque é um contrato mais longo, e isso aí representa uma luva e tal. É uma solução, mas o que assusta o negócio o Grêmio hoje é que todas as soluções são paliativas. É venda de ativo. O Grêmio precisa construir uma ideia mais sólida. E a única maneira de fazer isso é tu fazer a volta, a roda da categoria de base e voltar a girar. Essa é a lógica. O Grêmio vai ter que dar um passo para trás e vai precisar recuperar essa roda, que se perdeu no caminho. Eu vou insistir nisso. Se perdeu no caminho. O Wallace, Pedro Rocha, Everton, Arthur, Jailson, Matheus Henrique, o próprio Luan, o Juan, o Wanderson. Foi uma estrutura que em toda janela tu tinha alguém muito valorizado. O Grêmio cai, ainda vende um jogador
valorizado, que é o Wanderson, e depois disso, nada. Nada. E não só nada, sem perspectiva de uso. O time que vai a campo contra o Cuiabá amanhã não tem jogador da base. Não tem jogador da base. E, em tese, é o time titular do Grêmio hoje. Eu digo em tese porque o futebol é muito dinâmico, tu pode amanhã ou depois mudar. Mas hoje é o time titular. Com o Bitelo no banco, com o Ferreira no banco, com... tem muito mais, Gustavo Martins no banco, o Ronald no banco. E aí está o perigo. O Grêmio precisa, no seu projeto, no centro da sua ideia, ter sempre 2, 3 lá no principal. Ah, mas não tem qualidade. Então vamos rever a base. Tem que ter qualidade. E o Grêmio tem estrutura e gasta muito exatamente para isso. Para que tenha sempre, dentro da sua estrutura de time, jogadores oriundos da base para que essa roda volte a girar. O Grêmio, dentro do modelo de negócios dele hoje, precisa de venda de jogador. Vocês se dão conta, o Grêmio não mudou a sua estrutura. O Grêmio, em janeiro de 22, na segunda divisão, gastava praticamente o que gastava em janeiro de 23. As receitas caíram. O Grêmio não parou de gastar. É óbvio que vai estourar a conta. É lógico, é que nem na casa da gente. Tu perde o emprego, tu continua gastando a mesma coisa, chega uma hora que estoura. Simples. A vida é assim. E o Grêmio precisa obrigatoriamente disso. Existe essa receita que está sendo composta para exatamente tapar esse buraco? Existe. Resolve até dezembro? Resolve. Perfeito. Tu vai entregar um ativo importante, mas resolve. E agora está na hora da gente voltar a moldar o modelo de negócios do Grêmio para ter tranquilidade no futuro. Essa tem que ser obrigatoriamente a ação do Grêmio. O Grêmio não pode correr nenhum risco de não mudar a lógica atual. A lógica atual do Grêmio é uma lógica de altíssimo risco. O Inter fez isso. Aí joga por um campeonato. Ah, jogou, tá, ganhou o campeonato. Não tem estrutura de clube. Porque gasta muito mais do que está faturando. E essa lógica, o Grêmio precisa compor. Hoje, direito de TV, propriedades do marketing, alguma coisa de quadro social importante e venda de jogador. Venda de jogador tu não tem. Tu perdeu 35% da tua receita. O Grêmio entregou mais 2 jogadores de futebol lá de Portugal no fim da janela. O Pedro Clemente foi para lá, passe fixado. O Zinho foi para lá, passe fixado. Nada importante para compor este grande negócio que é um clube de futebol. Então, é preciso cada vez mais entender a necessidade disso. Passamos mais uma. E o risco é, sim, grande, e o Grêmio precisa compor isso. Precisa compor. Que venha esse negócio das placas publicitárias, que resolva o problema no curto prazo, mas não tirem da cabeça que venda de jogador representa 30%, 35% da receita de um clube. Faz 2 anos, ou vai fazer 2 anos, que o Grêmio simplesmente não compôs esses 35%. Feito isso, ou falado sobre isso, é hora de discutir isso. O futebol ele é muito dinâmico, ele muda muito, e ele nesse momento ele está vivendo uma transição importante na comunicação, o streaming, outros produtos, outras vendas. Só que o futebol sempre caminha a receita e a despesa. Então, quando sobe a receita, a despesa também sobe. E a lógica do modelo de negócios é exatamente tu agregar situações que tu faça com que a tua receita consiga suplantar essa tua despesa. E hoje está assim. Hoje está assim. Há 2 anos está assim. Porque está faltando aqui. Então está na hora de discutir de forma mais firme isso. Porque isso é projeto de clube. E quando tu tem projeto de clube,
tu tem que sair um pouco dessa linha de montagem de time, que é uma dúvida que o Grêmio tem e que tem construído e que é preocupante nesse momento. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.